Oi, gente, tudo bem? Então, em continuidade àquelas aulas complementares, hoje nós vamos fazer a aula de matriz inversa, tá? Então, é no caderno 3, módulo 24. Para fazer cálculo da matriz inversa, nós vamos considerar a seguinte definição. A matriz inversa ela é representada por esse símbolo, m elevado a menos 1. E para obter a inversa, a gente utiliza essa definição. A matriz original vezes a matriz inversa igual à matriz identidade. Pode ser também ao contrário. A identidade é igual à inversa vezes a própria matriz. Então, sendo M uma matriz de ordem N e identidade a matriz identidade, define-se por M elevado a menos 1 é a inversa de M. E M vezes a inversa, a matriz multiplicado pela inversa é igual à identidade. Então, para a gente calcular a inversa, nós vamos usar essa definição e montar um sistema. Vamos montar um sisteminha de equações para calcular a inversa, tá? Nós temos uma condição de existência. A inversa, só existe inversa quando o determinante da matriz for um número diferente de zero. Então, a gente considera a matriz invertível. Invertível quer dizer que ela admite a inversa, tá? Se o determinante for igual a zero, a matriz não é invertível, ou seja, não admite a inversa. Então, essa condição de existência é importante. Só existe a inversa se o determinante for diferente de zero, determinante da matriz. Essa é uma regra prática que a gente aplica para casos de matriz inversa quando a gente tem matriz de ordem 3. Então, primeiro a gente calcula o determinante da matriz, depois a gente calcula a matriz dos cofatores. Os cofatores é aquele mesmo que a gente fez, aquele mesmo processo que a gente fez lá em Teorema de Laplace. Depois a matriz adjunta, ela é a matriz dos cofatores transposta. E aí, por fim, eu aplico essa relação. A matriz inversa é 1 dividido pelo determinante vezes a matriz adjunta. Uma propriedade importante que não está aqui é que quando nós temos que calcular o determinante da inversa, nós temos essa propriedade aqui. O determinante da inversa de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante dessa matriz, tá? Então, nós vamos usar essa propriedade aí no exercício que vocês já vão ver. Vamos lá, então, para os exercícios. O primeiro, ele pede para a gente calcular a matriz inversa dessa matriz A. Aí eu vou fazer aquele processo que eu falei para vocês, vou usar essa definição. A matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Então, matriz A vezes a sua inversa é igual à identidade. Aí nós vamos montar um sisteminha. Matriz A, ela tem os elementos 2 e 1, 5 e 3. A matriz inversa, como nós não sabemos como é, nós chamamos de ABCD. Então, eu coloco elementos genéricos aí, incógnitas, né, no caso, para poder calcular a inversa. A identidade é aquela matriz onde nós temos 1 e 1 na diagonal principal, 0 e 0 nos demais elementos. Aí, vou fazer a multiplicação entre as matrizes. Na multiplicação, eu faço o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, fica 2 vezes A, 2A, 1 vezes C, 1C. Depois, continua, linha por coluna. 2 vezes B, 2B, 1 vezes D, 1D. Na outra linha, linha por coluna, 5 vezes A, 5A, 3 vezes C, 3C. E, novamente, linha por coluna, 5 vezes B. 5B, 3 vezes D, 3D. Feito isso, fechou a matriz, iguala com 1, 0, 0, 1. Aí, pessoal, nós vamos ter um sistema de equações aqui. Nessa primeira coluna, eu vou igualar os elementos correspondentes. Então, o primeiro elemento com o primeiro, o segundo aqui com o segundo. Vai ficar
2A mais C igual a 1. 5A mais 3C igual a 0. Feito isso, nós temos esse sistema de equações. Nós vamos resolver o sistema para achar os valores de A e C, para encontrar os valores de A e C, tá? Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da adição. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3. Então, menos 6A menos 3C igual a menos 3. 5A mais 3C é igual a 0. Menos A, aqui eu cancelo, igual a menos 3, multiplica por menos 1, A igual a 3. Então, o A vale 3. Encontrou o A, substitui na primeira equação para encontrar o B. O C, né, no caso. 2A mais C igual a 1. 2 vezes A, que é 3. 2 vezes 3 mais C igual a 1. 2 vezes 3 é 6, fica 1 menos 6, o C igual a menos 5. Então, A igual a 3, C igual a menos 5. Aí vamos fazer o mesmo processo com a segunda coluna. Igual 2B mais D igual a 0. 5B mais 3D igual a 1. Vamos ter outro sistema. Vou resolver pelo mesmo processo, método da adição, multiplicando a primeira linha por menos 3. Dá menos 6B menos 3D igual a 0. 5B mais 3D igual a 1. Menos B, aqui cortou, igual a 1. Multiplicou por menos 1, o B vale menos 1. Encontrou o valor de B, substitui para encontrar o D. Então, 2B mais D igual a 0. O B vale menos 1. 2 vezes menos 1 mais D é igual a 0. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Passa para lá, mais 2. Então, D é igual a 2. Resposta final. A matriz inversa de A é, na ordem que nós montamos, tá? A e B na primeira linha. 3 e menos 1. C e D na segunda linha. Menos 5 e 2. Então, 3 e menos 1, menos 5 e 2 é a alternativa D. Então, esse é o processo de obtenção da matriz inversa. Certinho? Em continuação, pessoal, o exercício 2 nós vamos fazer efetuando o mesmo processo, tá? Ele é um exercício da FUVEST, tem que utilizar a mesma definição que nós utilizamos aqui. Como ele é um pouquinho mais longo, eu deixei a resolução para vocês, para a gente não, né, gastar muito tempo aqui na aula gravada. Então, tá aqui a resolução do 2. Para o 3, é o determinante da matriz inversa. Então, eu tenho essa matriz, ele pede o determinante da inversa. Para fazer o determinante da inversa, nós vamos usar aquela propriedade. O determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. Então, primeiro eu calculo o determinante, depois eu faço o inverso. Para calcular o determinante, primeiro eu vou tirar esses valores aqui da matriz, tá? Então, vamos resolver essas operações. 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Aqui é 1. Log na base 3 de 9, para calcular o log, eu penso assim. 3 elevado a quanto que dá 9? Para fazer esse processo aí um pouquinho mais rápido. 3 elevado a x igual a 9. 3 elevado a x, então, é 3 elevado a 2. O x é 2. Então, o log na base 3 de 9, ele é igual a 2. Vou apagar esse rascunho aqui, tá? Para a gente poder usar esse.
Então, aqui, 2. Raiz cúbica de 8 também é 2, aqui é 0 e aqui é 1. 5 menos 2, 1 quarto elevado a menos 1, eu vou fazer o inverso de 1 quarto, então fica mais 4, 4 sobre 1 que é 4. Feito isso, vou calcular o determinante dessa matriz, então vou repetir as duas primeiras colunas, 1, 2, 5, 1, 0, menos 2. Então, determinante da matriz A vai ser igual. Aqui vamos multiplicar as diagonais. A primeira é 0, 1 vezes 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 2 vezes menos 2 é menos 8. Aqui, 1 vezes 2 vezes 4 é 8, na volta inverte, então é menos 8. Menos 2, na volta inverte, então fica mais 2 e 0. O determinante, então, da matriz A é 5 menos 8 dá menos 3. Menos 3 menos 8 dá menos 11. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Determinante, então, da matriz A é igual a menos 9. Encontrou o determinante da matriz A? Volto para o determinante da inversa. O determinante da inversa, então, é 1 sobre o determinante de A. 1 sobre menos 9. Nós não deixamos o negativo ali em cima, tá? Fazendo ali embaixo, no caso, no denominador. Fazendo a regra de sinal, aqui eu tenho mais com menos é menos 1 nono. Então, o determinante da matriz inversa é igual a menos 1 nono. Alternativa D. Belezinha? E aí, o último exercício 4 é um exercício de equação matricial. Então, dada a matriz B, e sabendo que a matriz A menos 1 é a inversa de A, podemos concluir que a matriz que satisfaz a equação matricial A vezes x igual a B tem como soma dos seus elementos qual número? Então, A vezes x é igual a B. Para resolver a equação matricial, eu tenho que isolar o x. Só que tem um problema em matriz. Para isolar o x, eu não posso passar o A dividindo, porque não existe a divisão entre matrizes. Então, a gente utiliza uma propriedade que é multiplicar pela inversa dos dois lados. Então, nós vamos multiplicar pela inversa dos dois lados da igualdade. Aí fica A inversa vezes A vezes x é igual a inversa vezes B. A inversa vezes A é a identidade, que é a definição de inversa. Vezes x igual a inversa vezes B. Identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. A identidade é como se fosse o elemento neutro da multiplicação de matriz. Como multiplicar por 1. Então, x é a inversa vezes B. Então, aqui é a solução da matriz x. A matriz x é igual a matriz A inversa vezes a matriz B. Sendo assim, nós vamos usar essa equação e substituir os dados que nós temos. X é A inversa vezes B. Então, a matriz x é, quem é a inversa? 2 menos 1, 5 e 3. Vezes a matriz B, que é 3 e menos 4. X, então, é, multiplica a linha por coluna, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes menos 4 é mais 4. Na outra linha, novamente, linha por coluna, 5 vezes 3 é 15, 3 vezes menos 4 é menos 12. A matriz x, então, é 6 mais 4, 10, 15 menos 12, 3. Matriz x é 10 e 3. Aí ele pede soma dos seus elementos. A soma, então, é 10 mais 3, 13. Alternativa B. Certinho? Então, gente, então façam aí os exercícios na apostila, tá bom? E por hoje é só. Tchau, tchau e até mais.